Então, começando aqui os donos da bola, né, na Rádio Bandeirantes. Presta atenção, Gabi, pra você não assustar. Já deu pra perceber que é o Edu Dracena, né? Que é o nosso convidado, Eduardo Luiz Abonísio de Souza, mais conhecido como Edu Dracena. Esse Dracena, a cidade de Dracena, tinha que botar um busto pro Edu Dracena, porque Dracena é muito mais conhecido pelo Edu Dracena do que pra própria cidade, diga-se de passagem, né? E aí eu sempre faço isso, viu, Edu? Pode esperar aí. Como jogador, Olympiacos, Superliga Grega 2002-2003, Cruzeiro, Campeonato Mineiro 2003, 2004, 2006, Copa do Brasil 2003, Campeonato Brasileiro 2003, Fenerbahçe, ou Fenerbahçe, do jeito que vocês quiserem, Superliga 2006, 2007, Copa da Turquia 2007 e 2008, né? Supercopa da Turquia 2007 e 2008, Santos, Campeonato Paulista 2010, 11 e 12, Copa do Brasil 2010, Copa Libertadores da América 2011, Recopa Sul-Americana 2012, Corinthians, Campeonato Brasileiro 2015, Palmeiras, Campeonato Brasileiro 2016 e 18, Seleção Brasileira Sub-20, Campeonato Sul-Americano Sub-20, né, 2001 e Torneio Internacional de Toulon 2002. Prêmios individuais, melhor zagueiro do Campeonato Mineiro 2004, 5 e 6, né? 3 anos seguidos. Melhor zagueiro do Campeonato Paulista 2010, 11 e 12. É uma carreira assim, acho que poucos jogadores têm tantos títulos como você. Como assessor, como coordenador técnico, Palmeiras, Florida Cup 2020, eu tava lá, a gente bateu um papo. Campeonato Paulista 2020, Copa Libertadores 2020 e Copa do Brasil 2020 e também um pouco da Libertadores 2020, porque você saiu antes, né? E escolheu traçar um caminho diferente desse, Edu, que você estava no Palmeiras. Porque você saiu de um Palmeiras muito estruturado e foi para um Santos, onde você tem carta branca, preta, amarela, azul, né? Não tem cor a carta. Não existe absolutamente nada em relação a isso no meu pensamento. E você foi e já arrebentou com o Santos. Já está fazendo um trabalho incrível. Daqui a pouco a Gabi dá os números também, né? E numa função que você está começando agora. Primeiro, parabéns pelos títulos todos e essa nova jornada do Santos, cara. E todos esses títulos que você tem, você deve ter um museu lá em Dracena. Ou o seu Adão, que fez aniversário ontem, 72 anos. Um beijo pro seu Adão, um beijo pro Renato, um beijo pra tua irmã. Um beijo pra todo mundo de Dracena e um beijão carinhoso pra você, pros seus 2 filhos, pra tua esposa. E sabe o tanto que eu te amo. Que é isso, meu irmão. Você sabe que a recíproca é verdadeira, sabe a gratidão que eu tenho por você, por tudo que a gente viveu junto ali no Guarani, né? Nossa época ali de vacas magras, né? Cada um com seus sonhos, né? Eu como jogador e você como gerente de futebol. Você sabe que leva um pouquinho da sua conduta, da sua maneira de trabalhar ali dentro do Guarani e agora, como gestor de futebol. Cara, eu fico olhando agora, né? Escutando aí tudo, essas homenagens, os gols, os títulos, e olhando para trás, assim, cara, valeu todo o esforço, toda a dedicação, todo o sacrifício que eu tive ao longo da minha carreira durante 20 anos como profissional, né? Valeu tudo isso aí, por isso que eu falo sempre pros mais jovens, Neto, que, cara, se dedica, cara, se empenhe, deixa seu nome na história do clube onde você está hoje, tá? Porque daqui vão se passar anos e as pessoas vão lembrar de você pela conquista do título, né? Não simplesmente só passei no clube e, sabe, não deixou nenhuma marca. Então, é o que eu sempre tento passar para os mais jovens, né? Que não é só aquele momento, e sim deixar um legado dentro de um clube, principalmente da grandeza dos clubes onde que eu joguei, né? Então, sou muito grato a todos, né, que me ajudaram e que me ajudam até hoje, ser o que eu sou. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhoso, mas a gente sabe que a vida não é feita só de histórias, né? Essa história eu já construí. Eu espero construir uma história nova agora, com uma nova função que eu optei a exercer, né? Que é ser executivo de futebol. A gente sabe que saio de um clube como o Palmeiras, bem estruturado, bem organizado, mas também passou por dificuldade para chegar a ter essa organização. E quando a gente chega no Santos, a gente chega com muita vontade, sabe, com muita sangue nos olhos mesmo, sabe, com aquele de tentar fazer coisas diferentes, né? Como eu falei para o presidente, eu não estou indo para aí
para ser o mesmo. Vou para fazer diferente. Então, já que o senhor está me convidando, não é o convite, né? É uma convocação, então eu vou fazer da maneira que eu acho que tem que ser feito, né? Haja visto a minha história, como você falou aí, passou, né, no programa agora no início. Então, eu aprendi ao longo desses 20 e poucos anos, né, alguma coisa, né? Então, eu espero que eu possa estar passando essa experiência que eu adquiri, né, em todos os clubes onde que eu passei, agora no Santos Futebol Clube. Edu, tudo bom? Gustavo Soler aqui, obrigado por atender a gente nos Donos da Bola aqui da Rádio Bandeirantes. E desde a sua chegada, né, ao Santos, quando você chegou, o Peixe ainda lutava contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro e terminou o campeonato com a esperança de beliscar uma vaguinha na Libertadores. Acabou não acontecendo, mas quando você chegou, o Santos conquistou 21 dos 33 pontos que disputou, né? Um aproveitamento aí na casa dos 65%, que é um aproveitamento que daria vaga numa Libertadores. Então eu queria saber de você, né? Qual que foi seu início de trabalho? Como que foi a sua postura na conversa com os jogadores, com a diretoria e com a comissão técnica para ter esse efeito imediato, né? Porque quando você chega, o time do Santos melhora dentro de campo, o ambiente parece ficar mais leve. Então eu queria que você falasse um pouco disso e também como a sua liderança, você, né, que é um ídolo do Santos, o capitão da Libertadores de 2011, também deve ter te ajudado nesse momento. Eu vou ser bem sincero, né, Gustavo? Um prazer falar contigo também. Eu não imaginava receber o convite naquele momento do presidente, né, de ser um homem forte do futebol. Mas desde quando eu recebi o convite, eu vi sempre com bons olhos, né, de fazer coisas diferentes. E eu estou tentando, vendo, não é fácil, né? Hoje o clube passa por um momento difícil e delicado financeiramente. Deixar bem claro para o torcedor que a gente está tentando fazer o máximo, mas a gente não faz milagre, né? Então a gente está de acordo com a realidade hoje do clube, né? A gente sabe que o clube hoje financeiramente passa por um momento difícil, mas o presidente está fazendo de tudo, né, para colocar a casa em ordem. O presidente está se esforçando o máximo, mas infelizmente o futebol anda do lado da finança. Não adianta ter um e não ter o outro. Então acho que os dois andam lado a lado. Então a gente tem que ter um time competitivo, um time forte para estar brigando aí, para ser competitivo, né? Não vou falar que eu vou brigar pelo título. Quero montar um time competitivo para não passar o susto como a gente passou. E desde a minha chegada, deixar bem claro que não foi o Edu que salvou o Santos. Eu acho que todos ajudaram o Santos. Desde a minha chegada, eu na minha conversa com a diretoria, com os jogadores e com a comissão técnica, eu deixei bem claro que eu vim para ajudar. Mais um guerreiro, né, juntamente com o Guilherme Lippe, meu gerente de futebol, viemos aqui para ajudar vocês ao que for necessário, né, passando confiança, né, passando toda a experiência que eu adquiri no futebol, né, para aquele momento, né, o que eu falei para eles, né, que nós colocamos o Santos nessa situação e nós vamos tirar o Santos da situação. E acreditar no potencial deles, acreditar no que está sendo pedido pelo treinador, né, e também ressaltar também, né, que o apoio da torcida foi fundamental para que o Santos não passasse mais dificuldade, porque a torcida entendeu o momento do clube, entendeu que junto é mais forte, está lutando contra todos, entendeu? Então, o que eles fizeram em todos os jogos na Vila Belmiro foi de parabenizá-los e também mostrar para eles que tem que ser assim, né? Não é só dos momentos difíceis, em todos os momentos o torcedor tem que estar ao lado do clube, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil os clubes ir lá jogar na Vila Belmiro contra o Santos Belmiro, na Vila Belmiro. Então, o torcedor foi fundamental e os jogadores que entenderam. Acho que a ressalva e os méritos são todos dos jogadores da comissão técnica que abraçaram a causa, abraçaram o que a gente falou, né, para livrar o Santos da zona de rebaixamento. Dracena, a Gabriele quem tá falando, obrigada mais uma vez por nos atender aqui nos Donos da Bola, parabéns pelo trabalho que ainda é inicial, mas eu tenho certeza que vai ser muito vitorioso. E ainda em cima disso, você falou que pelo momento do Santos e que o futebol e as finanças andam juntas, não dá para prometer títulos, né, logo de cara, afinal de contas o presidente Andrés Rueda e toda a comissão tem de fazer contas e equilibrar e cuidar de problemas do passado. Pensando nisso, quando é que você acha que o Santos
pode voltar a se tornar competitivo, né? Claro que no ano que vem vai também com força máxima, agora com as contas um pouco mais ajustadas, mas a gente sabe que não é um processo dos mais fáceis. Em quanto tempo você acha que o Santos vai se consolidar financeiramente para conseguir voltar de novo a disputar títulos como o Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim? Ô, Gabriela, prazer também falar contigo. As nossas conversas que a gente tem com a diretoria é de que o Santos vai passar por momentos ainda difíceis, mais 1 ou 2 anos aí. O que o presidente quer é que o ano que vem ainda a gente tenha um pouco de dificuldade, mas em 2023 a gente montar um time competitivo e para brigar por títulos, entendeu? É claro que a gente sabe de tudo que acontece, o Santos... todo mundo sabe que revela jogadores, né? Ali sempre tem jogadores talentosos para que o clube consiga ter uma saúde financeira boa, a venda de jogadores. Então a gente vai tentar mudar essa situação, de repente se Deus quiser, o estádio sair, sabe? Outras receitas entrarem ao clube, não só venda de jogadores, entendeu? Então tentar equalizar todas essas questões para que o Santos, né, seja protagonista como sempre foi na sua história, né, e a gente está ali para a gente fazer o melhor. Então a gente sabe o trabalho e o desafio que é hoje estar à frente do Santos, mas a gente está bem preparado e bem confiante, né, e confiante também no nosso trabalho, e tomara que as coisas possam acontecer da melhor forma possível e também dando alegria aos nossos torcedores. E é legal, Dracena, eu não gosto de chamar você de Dracena, eu gosto de chamar você de Edu, né? Não que eu adoro a cidade do interior e gosto muito quando os jogadores têm um vínculo com o nome, né, da cidade, o que isso transforma o Rodrigo Caia de Dracena, e graças a você eu parei de meter o pau nele, né? E você, na verdade, pelos títulos e o legado que você deixou em todos os clubes que você jogou, em todos, diga-se de passagem, o seu legado é de campeão. Pessoas como você, não vai, mesmo com toda a situação que o Santos está financeiramente, você não é daqui a pouco eu vou fazer outra pergunta em cima disso. Você não é um cara que vai chegar no Santos e a gente vai competir, pá. Eu sei que você vai. Mas do que você representa como pessoa, como ser humano e ganhador, você vai fazer os caras terem um entendimento que para tudo isso precisa título. O Santos precisa de título, mesmo em momentos difíceis que atravessa, ou que vem atravessando, que já atravessou, ou que vai atravessar em momentos financeiros, né? Eu queria te perguntar, até fazendo esse elogio, qual a diferença do coordenador com o executivo? Qual é essa visão pro torcedor santista ter um entendimento da visão do executivo, que é do Dracena, para fazer com que o Santos possa, o mais rápido possível, porque para mim o Santos é o maior clube do mundo, porque jogou o Pelé aí. É maior que o Corinthians, é maior que o Palmeiras, é maior que o Barcelona, é maior que o Real Madrid, é maior que o Bayern, é maior que todos esses clubes. O Santos é o maior clube do mundo para mim, né? Mas ele precisa ter esse entendimento. As pessoas têm que entender isso. Não dá para jogar mais na Vila Belmiro para 12 mil pessoas com a Vila Sagrada, Libertadores e para ganhar do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo. Eu tenho que ter um estádio melhor. Eu tenho que ter um estádio 40, eu tenho que ter um outro estádio, eu tenho que fazer tudo isso. Qual que é a diferença desse executivo e dessas coisas todas que eu coloquei para você, Edu? O executivo, né, Neto, é aquele cara que está à frente do futebol, né, que faz as consultas, é o que contrata, é o que indica, é o que empresta, o que dispensa, né? Ele é o responsável geral pelo futebol do clube, né? E o coordenador é aquele que coordena ali o profissional, até mesmo as categorias de base, que a gente também tem um coordenador da base, coordena todas as categorias, né? E aí ele se reporta ao gerente de futebol. Certo. Então hoje a minha diferença do que eu estava do Palmeiras para cá, do Palmeiras era mais um consultor, um assessor, né? Mas eu não decidia nada. Hoje já não, hoje eu já decido praticamente tudo, né? Não coisa mais de repente financeira do clube, né? Tipo assim, vamos lá, o Carille vai dar um nome. O nome de um centroavante. Aí você vai falar, não, vamos discutir isso aqui. E aí você vai ter que abraçar a ideia dele ou ele vai abraçar a sua ideia, é isso?
Isso, é bem isso aí mesmo. A gente conversa ali, a gente tem bastante diálogo ali, conversa 5, 6 vezes no dia, né? Porque tudo que chega em mim com relação a atletas, por indicação ou por informação, eu passo para o treinador, porque o treinador também tem que saber. Aí a gente tenta, não, esse dá, esse de repente não vai caber no esquema. É claro que a última palavra, sim, é do executivo, né? O treinador também pode indicar, também pode falar do jogador, mas a última palavra é do diretor executivo de futebol, né? Se vai contratar ou se não vai. Então, mas o grande bacana, eu acho que você tem que trabalhar em equipe, né? Então, não é o Edu é o dono da verdade, o Edu nunca foi e nem quer ser. Eu acho que quanto mais a gente ali está discutindo futebol, principalmente com as pessoas que entendem de futebol, né, é melhor e minimiza também o erro, né, Neto? Então, acho que ali a gente tem a gente vai poder até errar, a gente não é... E vai, né? Humanos. E vai errar. Eu não tenho nem pretensão de nunca errar, mas eu quero minimizar o meu erro. Exatamente. Entendeu? Então, a gente está ali discutindo as informações, as características, as funções. Por exemplo, quantos jogadores você, como executivo, e o Carille, que vocês vêm conversando 6 vezes por dia, vocês têm ideia de contratar para que o Santos possa ser um time competitivo? Sendo um time competitivo, não dá para ganhar título. Neto, a gente entende, precisa de uns 3 ou 4 reforços. Não vou falar as posições, mas tipo assim, que venha para jogar, sabe? Que venha para vestir a camisa do Santos e não sentir. Pode ser que sinta, mas a gente entende que de repente não vai sentir, porque temos bons jogadores no Santos, temos jogadores jovens, jogadores com futuro, e aí a gente, né, tem um elenco legal, mas a gente acredita que pelas competições que a gente vai disputar, né, que é o Campeonato Paulista, Sul-Americano, Brasileiro e a Copa do Brasil, a gente precisa de ter jogadores com um pouco mais de experiência para ter essa mescla com a molecada, né? Eu acho que essa mescla deu certo no Santos, dá certo em outros clubes. Haja visto em 2010, né, aquele time 2011 que foi campeão Libertadores, foi uma mescla de molecada com o pessoal mais experiente. Então acho que essa mescla é bacana. E no Santos tem esses jogadores jovens com talento, que é o Sandri, que é o Ângelo. Que eles não sentem, Kaique, né? Que eles não sentem a camisa, né? Às vezes você vai contratar um cara, o cara sente. Essa molecada não sente, mas tem que ter um Edu Dracena, tem que ter um cara experiente. Aí o moleque, de repente, numa dificuldade, Neto, como tá batendo aí uma pressão, ele olha pro lado assim, tô vendo o Edu Dracena, ele tá calmo, eu tô passando experiência e passando tranquilidade pra ele. Então é isso que a gente tá conversando bastante. Eu vi isso no jogo do Internacional, sabia? Eu assisti o jogo todo do Internacional, torcendo pro Santos pra caramba. Eu vi a molecada mais experiente, os jogadores mais velhos também. No jogo do Internacional mostrou tudo isso aí que você tá falando. Não, e mostrou, né? Porque tem muito potencial. Jogar contra o Flamengo. Santos, jogar com a camisa do Santos é diferente. Você sabe que, os moleques ousado realmente. Eles não têm medo. E é característica do clube de estar revelando esses jogadores. Então a gente está querendo impulsionar mais ainda e mostrar mais ainda o talento desses jovens para que o Santos seja forte. E Edu, eu queria te fazer mais 2 perguntas, né, até com relação, já te enchi o saco no WhatsApp querendo, né, alguma informação aí de possíveis reforços, né, te perguntei sobre o Bauerman e ontem acabou surgindo o nome do Alisson, jogador do Grêmio. O Santos tem interesse? Como é que vocês analisam o perfil desse jogador? E a minha segunda pergunta é com relação a um atleta que está no Santos, mas que até o momento o clube não conseguiu a renovação e vem se destacando, que é o Marcos Leonardo. Você com... É bom de bola, é muito bom. É bom de bola, um dos maiores artilheiros da história da base do Santos, só que é um jogador já em final de contrato, né? Ele poderia, a partir de fevereiro, já ter um vínculo com outro clube, já que o contrato dele vai até outubro do ano que vem. Como que vocês estão conversando com ele, com o staff dele? É um jogador que ele está mais perto ou mais distante de permanecer ou sair da Vila Belmiro, Edu? Primeiro, com relação a esses nomes, eu posso ser bem sincero para você. 99% são pessoas que acabam plantando na imprensa e até mesmo, de repente, para valorizar o atleta deles, entendeu? Para falar que o clube está interessado o A em B, entendeu? Então, você imagine se toda hora eu tenho que ficar desmentindo que a gente está interessado em fulano ou ciclano, né? O Alisson foi oferecido ao clube, a gente entende que não é o momento de trazê-lo,
até porque o clube não tem condições financeiras também para pagar o salário que hoje ele recebe no Grêmio, né? Então a gente tem que ser bem realista com relação a isso. E muitos nomes que acabam surgindo aí que eu fico vendo assim, caramba, a gente nem tocou no nome desse atleta e já está na imprensa que a gente está conversando, estamos atrás, né? Então são coisas que a gente está acostumado já com isso, é normal isso, né? A valorização dos atletas que estão querendo sair ou que quer para ir para outro clube, né? Então a gente trabalha com muita naturalidade com relação a isso. Agora, com relação ao Marcos Leonardo, a nossa intenção é que ele fique no Santos. A gente quer ficar no Santos, mas o Santos não pode fazer loucura. Tudo no limite, né? Pô, tudo tem um limite. Então, o que acontece? A outra entrevista que eu dei uma vez, o clube não pode ficar refém de nenhum jogador, né? Isso mesmo, Zu. Isso mesmo, não Edu. pode ficar refém. O que o clube pode fazer para ele, que está fazendo para ele... Dá o melhor para ele. Claro, aí cabe a ele achar que quer ficar ou não. Então, o clube quer contar com ele, o clube mostrou já um planejamento para que ele fique aqui conosco por 5 anos, né? Eu entendo que ele tem que ficar assim e passar por todas as etapas para que ele mature e depois sim vai para a Europa daqui 3 ou 4 anos, porque eu Não vai e volta, pô. Eu cito exemplo do Neymar, Neto. O Neymar ficou aqui 3 anos, com todo... Eu sei que você não gosta muito dele. Não, mas não é assim, não é que eu não gosto dele, não. Eu acho que ele é um jogador excepcional. Mas ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ele ganhou tudo. Virou ídolo, né? E virou ídolo do Santos. Algo que o Yuri Alberto saiu e não virou ídolo, o Caio Jorge saiu e não virou. E os três têm algo em comum, nenhum deles marcaram 20 gols com a camisa do Santos no profissional. Exatamente. Então são muito isso. novos ainda e não fizeram a história que eles poderiam ter feito. E quando ele saiu do Santos, foi pro Barcelona, ele fez o gol do título de cabeça. Então, por isso com moral. É isso que eu tô batendo na tecla pros representantes, pro pai dele, pra família dele. Cara, que não adianta, às vezes, a gente pensar lá na frente, cara, vamos pensar no hoje, vamos pensar no atleta. Hoje ele é um menino da vila, é um menino que já tá adaptado ao clube, que se ficar, vai jogar no clube, entendeu? Então, não adianta a gente precipitar algumas coisas, sabe? Tudo tem sua hora, sabe? Então, não queima etapa. Deixa maturar. Tem 18 anos, né? Calma, né? Cara, depois o mundo vai voar, vai pro mundo todo, entendeu? Mas agora, o Santos tem o seu limite. Eu e o presidente, a gente está bem entrosado com relação a isso, Neto. Nós não vamos fazer loucura. Nós não vamos ser refém de jogador. Se o jogador quer ficar no Santos, ele vai ficar. Se não quiser, tchau, vai vir outro. O Santos vai continuar. Como eu falei na entrevista, o Pelé parou e o Santos continuou. Então, não adianta, a gente não vai fazer loucura. E se ele quiser chegar na onde ele acha que tem que chegar, ele tem que ter esse entendimento e as pessoas que estão do lado dele. Porque ele está num grande clube. Ele tem que entender isso. Talvez ele não jogasse com 18 anos o que ele está jogando no Santos, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. Demoraria muito para ser aproveitado. Talvez em algum outro clube ele teria sido emprestado. O menino tem que dar uma rodagem. Tem que entender isso. Então as pessoas têm que entender isso. Até porque o Santos está muito mais próximo de um Barcelona, de um Real Madrid. E é outra coisa, essa molecada tem que primeiro jogar aqui, depois jogar fora. Mas o que o nosso entendimento, Neto, a partir de agora, enquanto eu estiver à frente do Santos, nenhum atleta hoje sobe para o profissional sem ter um contrato longo com o clube. Porque Parabéns. O que acontece... Fica na mão do mundo. Isso, você fica agora... Você fica na mão, você fica com a faca no pescoço, sabe? Você fica... Então, eu acho que não, o menino tem talento, tá treinando profissional, peraí, vem cá, vamos renovar seu contrato e aí pronto, aí vamos 3 anos no mínimo, você bota pra jogar, depois é isso aí. Depois vai depender dele dentro de campo. Fora isso, a gente todo mundo vai ganhar. Porque, Neto, o clube já perdeu muitos jogadores. Muito. Então, a gente tem que dar um basta nisso. Isso, você tá certinho. A gente não pode mais deixar essa situação prolongar isso. Não. Pô, se o presidente me contratou para eu fazer essas coisas, eu vou fazer, sabe? Doa quem doer. Goste ou não, mas eu vou fazer, entendeu? Enquanto eu estiver ali na frente do Santos, eu vou fazer, eu vou colocar a cara a tapa. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, faz parte, a vida é assim.
É a decisão ideal para não deixar o clube como refém, né, desses jogadores e não perder tantos como já perdeu. Edu, eu queria voltar num assunto que já está resolvido, mas só para entender um pouco melhor, o que é que impediu, eu sei que tem a questão financeira, mas eu queria entender um pouco melhor como é que foram as discussões, né, as negociações pelo William Bigode, por que elas não avançaram e se mais para frente vocês imaginam ir atrás de um jogador com o perfil dele, né, que dentro e fora de campo já se mostrou muito capaz e que, enfim, é um excelente jogador e poderia reforçar muito bem o Santos, e queria entender exatamente o porquê essa negociação não avançou. O William, eu gosto muito do William, né? Não, além de jogador, mas também como pessoa, né? E ele fiz realmente sim uma proposta para ele vir ao Santos. A gente sabe que o atleta tem os seus representantes, tem a sua família também, e ele vai ver onde que é melhor ele jogar, né? A gente entende. Eu falei outro dia com ele, falei, William, independente de qualquer coisa, conta comigo, sou seu amigo, cara, eu gostaria de trabalhar com você, mas a vida faz parte, né? Então, não foi o momento, não deu certo, e vamos seguir para a próxima, vamos seguir para um outro jogador, entendeu? Que a gente consiga trazer, né? Para ser, como eu falei, para ser o exemplo, para ser ter uma postura dentro de campo para que os meninos, né, jovens ali, ver aquele atleta ali, opa, eu tenho que fazer igual ele, cara, eu tenho que chegar cedo, eu tenho que me preparar, eu tenho que me dedicar no treinamento. Então são esses jogadores que a gente quer trazer para o Santos para nos ajudar a reerguer novamente ao clube. E quando você pensa em William, aí é uma visão minha também, como comentarista, porque o Santos também não tem grana para comprar um jogador de 50 milhões, de 30 milhões. O William é o custo-benefício perfeito. Porque né? você vai ter que entender isso. Você como executivo e vocês têm que buscar no mercado jogadores que às vezes está com não passe, né? Mas desse tipo de jogador que não dá para comprar jogador, não dá para comprar os 4 jogadores, né? Para gastar 100 milhões, né, Edu? Não, e além disso, né, jogadores, por exemplo, que não tá jogando, às vezes, de repente no Santos ele vai vir jogar. Aí que eu falei, você tem que jogar. Imagine hoje você vestindo a camisa do Santos, a representatividade que o clube tem hoje, sabe? É reconhecido mundialmente, como você falou, Neto. E às vezes o cara tá encostado num clube que não tá jogando muito, né? Tem a possibilidade de vir jogar no clube, sabe? Então essa troca, de repente não é nem financeira, mas sim, de repente, a vontade de querer jogar em outro clube e ter a visibilidade que o Santos tem hoje. E Edu, para fechar da minha parte, né, isso que o Neto acabou de falar, infelizmente, né, o Santos hoje não pode chegar no mercado e dar 50 milhões para comprar um jogador, chegar e fazer uma proposta elevada por um atleta, muito por causa das gestões anteriores, né? E a gente teve a apresentação e a prestação de contas de 2021, você esteve ao lado do presidente Andrés Rueda, e alguns números chocaram bastante, né? Onde o Santos teve que pagar muito mais dívidas do que conseguiu investir no futebol nessa temporada, porque senão ia tomar punição na FIFA de novo, ia ter bens bloqueados pela justiça. O Santos pagando quase 13 milhões de reais para técnicos que já não trabalham mais no Santos. E você, como um ídolo do clube, há 10 anos estava erguendo a Taça da Libertadores, voltando agora para um cargo de executivo de futebol. Te entristece voltar ao Santos e ver o clube nessa situação complicada financeiramente, ver que pessoas que estavam ali com a caneta e o papel na mão para fazer o melhor pelo clube, infelizmente prejudicaram demais o Santos, e agora vocês tendo esse trabalho extra, né, além de ter um time forte, ter um time competitivo, também conseguir equilibrar as contas e infelizmente não conseguir ir para o mercado, né, com mais força de fazer um investimento mais elevado no atleta? Gustavo, quando eu cheguei, eu fiquei preocupado, sabe, com a situação, né? A gente via de fora, né, uma coisa, mas quando você vê de dentro é bem pior, né? Eu fiquei bastante preocupado e entristecido também, né, pelo que o clube representa, né? Pelo clube hoje é conhecido mundialmente, cara. Hoje o clube onde, como o Neto falou, o Pelé jogou, cara. Então, de repente, as pessoas tinham que ter mais responsabilidade, né, de quando sentar naquela cadeira de presidente, fazer as coisas da melhor forma possível, cara. Porque não adianta eu ficar pensando em mim ou em outro, não, tem que pensar no clube, cara. Tem que pensar em deixar um legado, deixar a história ali dentro, o clube pelo qual todos têm um carinho muito grande pelo clube, né? De repente
um corintiano, um São Paulino, um palmeirense, tem um carinho pelo clube, né? Diferente de uma rivalidade aqui de São Paulo. Porque, como o Neto falou, onde que o Rei jogou, né? Então tem esse carinho. Então são coisas que me deixou bastante preocupado, mas é o que temos agora. Não adianta a gente ficar lamentando, não adianta a gente ficar reclamando, e sim arregaçar as mangas e trabalhar. Vai ser um trabalho muito árduo, por isso que eu falo para o torcedor, não deixe o clube, não deixa as pessoas criticarem e ir na onda da crítica, né? Vamos ajudar como eles ajudaram aí na reta final do Brasileiro, sabe? A gente entende que o torcedor quer um time para brigar pelo título, mas para que essa situação aconteça, a gente tem que ter um alicerce forte e firme, para que nas dificuldades a gente não sofrer como a gente está sofrendo agora. Então é isso que eu estou procurando passar para o torcedor. É um momento de reformulação de todos os setores dentro da Vila Belmiro, para que o Santos volta a ser o time protagonista como sempre foi. É o que a gente sempre fala, né, craque? Organizar primeiro as coisas, deixar de ser refém de jogador, organizar as contas para depois começar a pensar em títulos. E o Santos, o Dracena colocou muito bem, passa por um momento de reformulação. Para finalizar da minha parte, eu queria saber, na sua avaliação, Dracena, a importância de manter um cara como o Carille, que foi muito importante para a permanência do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro, que teve alguns momentos de oscilação, muito em função também do elenco que ele tinha à disposição, às vezes jogadores novos demais, com pouquíssima experiência, desculpa né? eu falar isso, mas na verdade, se não tem o Edu Dracena e o Carille, o Santos ia cair. Exatamente. Desculpa São pro dois... Santista, perdão falar isso, mas se não fosse vocês dois, cairia. Sem dúvida, a atuação da torcida também, né, ali apoiando na reta final do Campeonato Brasileiro, mesmo com a situação mais complicada. Queria que você falasse sobre a importância de mantê-lo nessa temporada agora. Não, importantíssimo, porque ele já está integrado à realidade do clube. Ele sabe tudo que está acontecendo, tanto na parte técnica como na parte financeira. Ele entendeu nosso lado também da questão de contratação, e ele deixou bem claro também a vontade dele de permanecer no clube. Por mais que o Carille podia sair ou não tem multa, né, no contrato dele, tanto para ele pedir para ir embora ou quanto para o Santos ou dispensá-lo, mas em nenhum momento de ambas as partes pensou em ter essa ruptura, né, porque é um cara que ajudou muito dentro de campo, aos meninos que estão surgindo agora na parte defensiva também. Haja visto que os números falam por si só com relação à defesa. Foi uma oitava, se eu não me engano, no campeonato. Então é um cara que gosta bastante de trabalhar esse lado defensivo. A gente sabe também que o Santos tem esse negócio do DNA ofensivo, né, de jogar sempre para frente. Mas a minha opinião a gente tem que ter os dois lados. Tanto o lado ofensivo para ser agressivo, para ser decisivo ali para fazer o gol, mas também você tem que ter o lado defensivo também, porque na hora de você não tiver com a bola, você tem que saber marcar, você tem que saber se posicionar para que você não acaba sofrendo no jogo. Então acho que esse casamento tem que ter, né, desses dois aspectos, para que o time fique competitivo, para que o time não sofra nos jogos como vinha sofrendo no início do campeonato. Agradecer demais você pela entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, nos Donos da Bola. A nossa audiência na Baixada Santista é esmagadora, né? O torcedor santista, ele é junto com a Rádio Bandeirantes. Eu tenho certeza. Você já começou muito bem e vai terminar melhor ainda. Desejo um Feliz Natal para você, para o seu Adão, para a tua família, para os teus filhos. Eu tenho certeza absoluta que o seu plano dessa... Eu já te falei isso, né? Porque a gente é amigo pessoal. Eu já te falei que você tem tudo aí, já está fazendo a diferença. Numa entrevista como essa, você já está fazendo a diferença para que as pessoas possam ter o entendimento do que é o esporte. E não só o clube de futebol, né? Então, bom Natal, bom Ano Novo para você aí. E eu desejo tudo de bom para você no Santos. Valeu? Obrigado, meu irmão. Sabe que a recíproca verdadeira, o carinho, a gratidão que eu tenho por você, por tudo que você me fez, né, desde pequeno lá e agora também. Conta comigo para o que der e vier. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês da Rádio Dono da Bola. Pela também
pela Gabriela, pelo Gustavo, pelo carinho, pelo respeito que vocês têm por mim, pelo profissional que eu sou. Então, falar para o torcedor santista, acreditar no nosso trabalho, acreditar que a gente vai procurar fazer o bem para o clube, sabe? Não sair de onde que eu saí tranquilo para ir para os Santos para passear, pelo contrário, vim aqui e coloquei minha cara porque eu acredito, né, no potencial, eu acredito nas pessoas que estão comandando hoje o Santos, mas a gente sabe o momento que a gente vive. Então, torcedor, acredite aí no nosso trabalho e, se Deus quiser, vamos colher frutos mais para frente. E desejar para todos aí um Feliz Natal, um ano novo de muita saúde, de muita paz, que Deus abençoe a todos aí.